Por incrível que pareça, muitas perguntas surgiram de pessoas que trabalham em aplicativo. É Uber, 99 e tudo mais. E que hoje, até porque o desemprego levou essas pessoas a buscar uma maneira de ganhar dinheiro, essa é uma boa maneira de ganhar dinheiro. Ele tem que declarar, Olha, até quase todo mundo paga com cartão de débito ou crédito, né, mano? Não tem como fugir disso, né? olha só, essas pessoas também, elas são consideradas autônomos, né? Sim. Elas devem sim declarar, desde que elas ultrapassem esse valor de limite. 28 mil. 28.559,70. Se eles passarem esse valor, eles devem declarar sim essa movimentação. Por quê? Porque a regra para a Receita Federal é oferir renda. Então, independente se seja lícito ou não, mas você oferiu renda. Engraçado, eles ainda continuam com um lugarzinho no imposto de renda em que, se você receber um dinheirinho, só Deus sabe de onde, você pode declarar, é? Você deve declarar. Você não precisa explicar nem a razão e nem porquê. Tem alguns campos que falam assim, outras movimentações. Mas assim, a gente tem que. No final das contas, a Receita ela consegue muito as informações de onde é que vem, se você tem de fato esse rendimento. Então, hoje está muito cruzado os dados, sabe? Hoje a gente precisa ter, de fato, orientação de um profissional, de um especialista. Depois que inventaram esse dinheiro de plástico, então, hein, amigo? Nós estamos vendo aqui em Brasília, você como contador sabe, nós vimos 2 ou 3 grandes comércios de Brasília tendo as portas praticamente fechadas, porque declararam ter lucro X, quando, na verdade, levaram o lucro Y, ou 10 vezes mais. E aí, como é que você explica? Se você falou que ganhou 10 mil e entrou 30 mil. É uma situação que está bem frequente, viu, César? Eu sou acostumado a ver algumas empresas aí Você mexe com área empresarial, né? Sendo penalizada por ações como essa. Então, assim, era muito comum. Era um caso até curioso, porque toda vez que você vai orientar um contribuinte numa situação jurídica, sabe, de falar para ele que está certo ou errado, a pessoa vem falar, não, mas eu sempre fiz assim, aí nunca deu nada. E acaba que agora frequentemente está dando problema. Há casos, por exemplo, que eu percebi alguns, o cidadão tem um emprego, mas ele dá uma esticada. Suponha, ele trabalha lá 6 horas e oferece lá mais parte do dia dele para fazer o tal do aplicativo. Trabalhar no Uber, que é o mais conhecido, né? Ele também terá que declarar as duas coisas, né? O salário recebido do local de trabalho e o que entrou do Uber. Se esses 2 rendimentos, eles ultrapassaram o limite da isenção, ele vai ter que declarar sim. E aí, é curioso porque quando você tem uma carteira assinada, você, em regra, tem a dedução já na fonte. E aí você tem uma base X ali. Se você acrescenta um outro rendimento, o qual você não tem dedução legal, o seu imposto vai ficar bem considerável a ser pago. Quase todo mundo hoje está botando filho para estudar em escola particular. A gente declara o total e tem um bom desconto com isso ou não? É interessante isso aí. Você pode declarar o total sim, só que para gastos com educação, você tem um limite máximo. Você pode deduzir apenas 3.560,50. Esse é o valor máximo. Você falou 3? 3.560, se eu não me engano. Rapaz, o cidadão paga R$500 por mês, que é inadmissível uma dessa, por exemplo. Ele gastaria 6 mil no ano. 6 mil. E ainda viria, por exemplo, os gastos com livros, isso pode ser tributado, livros, não pode? Não, livro ele não entra na base de dedução. Nem aquele material escolar que você comprou? Não. A Receita, ela limita apenas a gasto com instrução, no caso de creche, no caso de... Eu estou perguntando porque muita gente estuda em escola do governo, mas gasta uma nota preta para poder deixar os meninos estudando bem. Gasta. E, infelizmente, esses valores não podem ser usado como base de dedução. Apenas valores como creche, mestrado, até cursinho, uma dúvida também muito frequente, se a pessoa pode deduzir cursinho de inglês, essas coisas assim. Não pode, não? Não pode. A Receita só permite... Mestrado, doutorado, mestrado sim. Doutorado, MBA. Esses pode usar como base de dedução. Agora, cursinho... Mas só 3 mil e poucos também? Só nesse valor
por dependente. Rapaz, ou tem por doutorado aí que é quase esse valor aí por mês, amigo. Bem mais, bem mais. Eu vi alguns aí já. Bem considerável. Rapaz do céu, esse imposto de renda tinha que ter verdadeiramente um reajuste, né? Aquilo que o então candidato Bolsonaro, hoje presidente Bolsonaro, disse que iria fazer e ainda não conseguiu fazer. Quando eu falo, o desejo dele é fazer. Mas o pessoal da economia lá trancou, né? Porque a arrecadação da receita para eles é super necessária, mesmo que isso pese no nosso bolso. Verdade. Celso, a gente está, na verdade, os contribuintes, o Brasil está há muito tempo esperando alguma movimentação, mudança no sentido positivo para a questão do imposto de renda. Se caminha, se tem projeto, se tem ideia, mas concreto ainda, nós não tivemos nada de significativo para que melhore a condição o lado do contribuinte, né? A partir do princípio que eles dizem que salário é, como é que se diz? É lucro, não. Porque o comerciante, ele apresenta o que ele recebeu nas vendas e abate o preço que ele pagou pela mercadoria. E nós não conseguimos fazer isso. Se eu recebo 1.000 e gastei 800, eu teria que abater. Meu lucro foi de 200 só, mano, velho. Em regra é isso. A ideia máxima é assim, mas hoje a gente usa o que a legislação tributária atual nos permite. E em algumas coisas deixa a desejar por conta disso. Valdenice Jorge, ela é de Vicente Pires, aqui do Distrito Federal. Coloque a pergunta aí da Valdenice. Boa tarde, Renato Dias. Minha dúvida é a seguinte: eu posso colocar meus pais e irmãos como dependentes na declaração, mesmo eles não sendo meus dependentes? Só para evitar pagar o fisco mesmo? Rapaz, isso aí, você ouve a pé de orelha, hein? O tempo todo, né? Muito. Quem é que não quer pagar o menos possível ou simplesmente não pagar e receber até um tutuzinho de volta? A gente se depara muitas vezes com esse tipo de pergunta, Celso, mas a resposta para esse tipo de pergunta é não. Não dá mesmo. Segue aquela mesma linhagem de você. Pode até permitido você declarar pais, avós, irmão, mas para isso você também tem que ter uma guarda judicial, determinando que essa pessoa é seu dependente. Caso contrário, se você fizer isso, você corre sérios riscos de cair na malha, e aí a Receita também não brinca. A gente sabe que se você cair na malha e não atender todos os procedimentos, você leva a multa ali começando com 75 em cima do valor devido, podendo ir até 150 do valor devido. Então, eu não aconselho todos os contribuintes que vêm me fazer esse tipo de pergunta. Eu passo exemplo e também eu tenho uma pia de processo administrativo lá que eu consigo mostrar as situações erradas que já aconteceram com isso. E eles pegam no pé mesmo, né? Pegam, e aí quando... Engraçado, e eles fazem mesmo o confronto, né? Com facilidade. Pelo que eu li, pelo muito que eu li, né? Buscando até para fazer minha declaração, eles estão de olho nas despesas médicas e outras despesas para bater de frente. Para bater de frente. E consegue. Consegue muito. Consegue bem mais do que já conseguiu o tempo todo. Hoje nós estamos em um sistema digitalizado, então assim, as informações estão sendo cruzadas assim, de forma rápida. Então... 2 vezes que eu fui chamado pela Receita, e naquele tempo não tinha tanta facilidade como tem agora, já faz muitos anos. Mas foi porque eu declarei que havia pago ou que havia recebido e o outro lado não fez a declaração. Eu declarei que havia recebido uma comissão de publicidade, a empresa não declarou. E a outra vez eu declarei um dentista, um médico, não me lembro, e ele não declarou. Não era eles que deveriam ser chamados, não? E Sim. Não eu? Pois é. Ou eles desconfiam que eu fiz uma coisa errada? Pois é. O que acontece é o seguinte: quando a Receita recebe essa informação na sua declaração e não consta essa declaração, essa informação na outra declaração, acaba que há uma inconsistência. Então, de fato, pede para que você vá lá e apresente recibo, apresente essa movimentação. Então, assim, o ônus da prova acaba sendo para você nesse caso. Você ainda tem uma... É mais fácil me achar do que achar o outro, né? Só que quando você leva essa informação, aí o seu problema com a Receita acaba. Aí agora a gente vai ter a Receita atrás dessa pessoa que possivelmente sonegou.
Que coisa de doido, né? É por isso que a gente fica tenso, né? É um momento Esquecer alguma coisa. Se a pessoa, por exemplo, vamos dizer, vou fazer minha declaração, estou falando pelo telespectador. Eu levei tudo que eu me lembrei que eu teria recebido, que eu teria pago, tudo bonitinho, né? Os aluguéis recebidos ou aluguéis pagos, vai aí por diante. Mas depois eu me recordo que eu esqueci uma determinada coisa. Eu posso corrigir? Pode sim. Você tem um prazo ali dentro do período de imposto de renda que você corrige e não tem grandes danos. Mas você também tem até os últimos 5 anos para fazer essa correção. É o período que a Receita também tem para te cobrar qualquer E parece informação. que simpaticamente ela também pede para você fazer alguma correção, não pede? Sim. Hoje você tem acesso direto ao sistema da Receita através de um código. Sim. E com esse código você consegue verificar as pendências. Algumas coisas são simples, são erro material, alguma digitação errada de valores. Outros são, de fato, erros que precisam de uma atenção mais específica. Ela tem lá. Eu estou terminando a minha declaração. Eu dou uma clicada em algum lugar lá que vai dizer se eu declarei tudo bonitinho ou está faltando alguma coisa? Nesses cruzamentos de dados que ela tenha constatado? Olha, quando você está confeccionando, o que dá para observar é apenas se você tem alguma inconsistência ali no erro material. Você não tem cruzamentos de dados ainda. Certo. Então, se você tiver faltando um CPF, faltando uma data, então ali o sistema da Receita consegue barrar o envio falando que tem algum erro naquele procedimento, mas nada relacionado ainda ao cruzamento de informações. Agora, todo mundo que você coloca na sua declaração tem que ter um CPF, até as crianças. Sim, hoje... Diz que até o recém-nascido, é verdade isso? Hoje até recém-nascido precisa qualquer... Aliás, já sai, né, na certidão de nascimento. Hoje está mais prático para você tirar o CPF também, né? Mas hoje a Receita só aceita você declarar qualquer dependente se tiver o CPF. É justamente para facilitar esse cruzamento de informações. Quer dizer, se você tiver um filhinho, uma filhinha que ainda não tem esse CPF, porque não pegou o tempo em que a certidão de nascimento já vem acompanhado no CPF, o ideal é ir lá tirar, então. O ideal é tirar. E você procura qualquer uma dessas entidades que tira, isso é prático e rápido. Mas para a Receita, ela obriga o contribuinte a declarar com CPF.